Thiago Botelho, aqui na Rádio ZLZN. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Notícias do Amazonas. Infraestrutura. O governo do estado firmou 58 convênios com 27 prefeituras, através da unidade gestora de projetos especiais para repasse de mais de 914 milhões de reais a projetos de infraestrutura e mobilidade na capital e interior. Os recursos possibilitam obras como melhorias de sistemas viários de 24 cidades e avanços como o passe livre no transporte público para estudantes. Poder e Opinião, primeira edição, com transmissão pela rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. Olá, muito bom dia para você que acompanha a Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Agora em Manaus são 7 horas e 9 minutos e está entrando no ar o Poder e Opinião desta terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. Muito obrigado a você que começa a nos acompanhar nessa manhã. Você vai ficar muito bem informado com a gente aqui nessas 2 horas de programa até às 9 com você na sua companhia. Eu lembro que você pode participar do Poder e Opinião conosco, deixando sua sugestão de tema que você quer que a gente debata aqui no nosso programa e também de entrevistado que você quer que a gente traga aqui para brilhantar os nossos debates da manhã. Então anota o nosso WhatsApp aí para você mandar mensagem para a gente. É o 92994858526. 92994858526. A nossa equipe já está aqui prontinha para receber sua sugestão. Meu amigo Elton Carlos ali, se você mandar sua mensagem, ele vai ler ao vivo aqui para você participar conosco. Está aqui comigo nos estúdios da ZLZN, professor Ademir Ramos e também Pedro Batista para brilhantar o debate desta manhã. Vamos saber agora quais são os destaques da edição de hoje do Poder e Opinião. Após determinação judicial, acampamento em frente ao Comando Militar da Amazônia é desmontado e manifestantes são obrigados a se retirar. Senadores votam a favor da criação de CPI sobre atos extremistas. Eduardo Braga é o único parlamentar amazonense a participar da sessão extraordinária. E ainda, Bolsonaro é internado nos Estados Unidos com fortes dores abdominais. Agora em Manaus são 7 horas e 11 minutos. O Poder e Opinião de hoje já está no ar para você com muito debate e informação. Poder e Opinião, credibilidade, você encontra aqui. Muito bem, vamos começando por aqui. Bom dia, professor Ademir, bom dia, Pedro Batista e muito bom dia também para você que nos acompanha pelo Facebook. Nesse momento eu peço compartilhe essa live aí para que mais pessoas possam iniciar essa terça-feira bem informados aqui conosco. A juíza federal Jaisa Frache determinou a desocupação e desmonte do acampamento montado em frente ao Comando Militar da Amazônia. Os manifestantes estavam acampados no local desde o dia 2 de novembro do ano passado. A decisão seguiu ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou a dissolução e desocupação de acampamentos realizados nas imediações dos quartéis generais de todo o país. A determinação veio após manifestantes invadirem e depredarem o Congresso Nacional
no último domingo. O Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto também foram alvos de ataque de vândalos. Em Manaus, a juíza autorizou o uso da força policial caso fosse necessário, mas os manifestantes, apesar de tentarem conversar e convencer os policiais a permanecerem no local, acabaram saindo sem causar nenhum tipo de confusão. Professor Ademir, começo com o senhor. Houve a determinação do ministro Alexandre de Moraes e logo em seguida a juíza federal aqui, Jais Afrache, determinou a retirada dos manifestantes em frente ao Comando Militar da Amazônia. As informações que a gente tem é que no princípio, ali logo no início, quando a polícia chegou, os manifestantes tentaram algum tipo de tumulto, agrediram verbalmente e até fisicamente também funcionários ali, trabalhadores da comunicação, jornalistas, fotógrafos, mas logo depois entenderam que não teria como permanecer daquele jeito ali, já que havia uma determinação judicial, e saíram. A pergunta é, o que significa a saída dessas pessoas de frente do CMA? Salve, salve Brasil, salve, salve Amazônia, salve, salve você que nos tolera, que nos ouve, que participa conosco. Mande a sua mensagem para cá, mande o seu protesto, o seu juízo. Diga como é que nós estamos na condução desse trabalho, pensando o Brasil, pensando o Amazonas. Salve, salve a minha bancada que está comigo aqui, Pedro, Tiago e o... nosso amigo Elton Carlos. Elton Carlos, nome de artista. Nome de artista. É a nossa produção. Nós temos que avaliar concretamente. Tem gente que quer sangue nos olhos, quer sangue, né? Mas nós temos que pensar concretamente. O quê? Tudo tem que ser feito dentro da lei, dentro do processo democrático. Nós estamos no regime democrático, então tem que imperar a ordem e o direito. E isso que está acontecendo. Tem muitos aloprados aí, querendo a força, querendo que a polícia vá lá. Não estamos numa ditadura, não. Nós estamos no processo democrático, e assim tem sido. O STF tomou uma decisão, aí opera-se por aqui dentro da lei e usa-se o reforço da repressão quando necessário for, mas não houve resistência nenhuma, então tudo se cumpriu de acordo com a norma. Agora, é um novo governo que tem um novo comandante das Forças Armadas, porque o próprio Lula denunciou também o corpo mole do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, sobretudo o Exército, que não participou desse processo, foi omisso nesse processo. Então, tudo isso está sendo pensado, mas estão fazendo dentro da norma. O ministro da Justiça, inclusive, tem sido muito didático quando dá suas entrevistas. E, claro, tem gente querendo estender a corda. Acho que nesse momento agora impera a serenidade, o mandamento constitucional e, sobretudo, as tratativas democráticas. É isso que nós queremos no nosso Brasil. Não queremos esticar a corda e não queremos também a prática dos aloprados que chegam batendo. Aquela do primeiro mata e depois pergunta como vai, manda flores, né? Do Al Capone. Não, aqui é democracia, o imperativo da norma. E o que eu quero chamar a atenção é que essa norma, que é a lei, que vale para todos, né? Vale para todos, inclusive para fogo amigo também. Quem afrouxou a rédea no palácio deve ser chamado à responsabilidade também, entendeu? Que vale para todos. Então, a lei, o direito e a ordem. Que assim seja. Certo. Pedro Batista. Bom dia, Tiago. Bom dia, professor Ademir. Bom dia, Elton. Toda a nossa audiência, você que está aí nos ouvindo, né? E dando essa carona no carro de manhã. Obrigado aí pela companhia. Falando sobre esse desmonte, e foi muito bem falado pelo professor, que o ideal é que a gente trate os iguais como iguais, né? E casos diferentes a gente tenha um olhar diferente. Veja bem, por que estão sendo desmontados, né? Eles estão sendo desmontados por conta do ato que foi feito em Brasília? Será que todos esses manifestantes que estão à frente dos quartéis, eles têm o mesmo comportamento? Vide que eles estão aí há mais de 60 dias, acredito eu. Desde o dia 2 de novembro. Desde o dia 2 de novembro, mais de 60 dias aí, e não se tem nenhuma notificação de qualquer ato criminoso. Eu entendo que quer se fazer uma associação, porém essa associação é muito perigosa, né? Porque senão a gente vai
tornar toda uma sociedade vítima de um comportamento de baderneiros. Baderneiros têm que ser isolados e punidos de forma clara, né, no rigor da lei. Agora, pontuando isso, né, eu entendo que a gente tem que tratar os iguais como iguais. Por exemplo, foi dado um direito, e aí a gente está falando de isonomia num Estado democrático, foi dado um direito de mais de 500 dias para se montar um acampamento na frente da PF em Curitiba. Você deve lembrar, quando alguém estava preso, que eu não posso citar o nome, senão tem problema, quando alguém estava preso lá, a gente teve uma caravana que mijava na calçada, enfim, promovia uma balbúrdia. Eu fiz questão de ouvir ontem o depoimento dos moradores e foi permitido a eles terem 580 dias praticamente ali, enfim, no seu protesto. Não podemos misturar alhos com bugalhos. Então, essa primeira parte é só para dizer isso, né? Criminoso tem que ser tratado como criminoso e gente de bem manifestando pela sua causa, digna, e aí cada um pesa como deve ser, que seja tratado de forma ideal o peso da causa, Thiago. Perfeito, concordo. Pedro, a pergunta que fica agora, e eu trago aqui para o centro do debate, é o seguinte. O que se falou muito, inclusive nas redes sociais, é que se você passar hoje em frente ao CMA e tentar parar o seu carro ali, fazer alguma coisa, vem um guarda e tenta conversar com você para saber o que está acontecendo. Ficaram mais de 60 dias em frente ao CMA. A pergunta é, o Exército permitiu, ele se sentiu afagado por muitos brasileiros estarem na frente dos quartéis pedindo ali a ajuda deles? O que que houve de fato na avaliação de vocês? O que que o Exército pensou, os generais, ao permitir essas pessoas ficarem tanto tempo na frente dos quartéis, professor? Olha, eu retomo a palavra do presidente da República, Lula da Silva. O Lula se pronunciou ontem, inclusive, falando sobre a matéria, dizendo que nenhum general se manifestou sobre isso, né? Ocuparam a frente do quartel aqui no Amazonas, inclusive impossibilitaram a entrada dos oficiais, dos militares no comando militar. Impossibilitaram a entrada. Quer dizer, e ninguém se pronunciou sobre isso. O Lula fez uma reclamação pública ontem, tá? Mas o fato é o seguinte, é que o governo Bolsonaro tinha uma capilaridade também nas Forças Armadas. Isso é fato. Então, essa capilaridade fez com que também a força do bolsonarismo chegasse junto às Forças Armadas. Isso é fato. E junto às instituições também, não só as Forças Armadas, mas as demais instituições democráticas do Brasil. E agora nós temos que varrer esse entulho bolsonarista, nós temos que varrer. E nós temos que trabalhar os valores democráticos e republicanos. Não estou dizendo aqui que seja pró-Lula, ou pró-Bolsonaro, ou pró-seja o que seja. Nós temos que trabalhar pela formação do Estado brasileiro, pelo valor das instituições, o valor democrático e o valor republicano. Então, o fato que houve uma manifestação bolsonarista contra as eleições, com motivações religiosas messiânicas, gritando, rezando de joelho pelo golpe militar na porta dos quartéis. E os militares, sobretudo a área do Exército aqui no Amazonas e também em São Paulo, tinha 38 acampamentos em São Paulo, inclusive tinha acampamento em vendedora de gás, de fornecedora de gás em São Paulo. Olha lá a questão, fiquei sabendo ontem. Tá? De qualquer maneira, é isso. A capilaridade do movimento bolsonarista afetou as instituições democráticas. E agora tem que limpar esse entulho. E limpar esse entulho é a defesa da democracia e o valor do Estado republicano. Pedro Batista, 2 minutos. E aí eu volto a citar as manifestações que houveram por mais de 500 dias na frente da PF em Curitiba, para dizer, haviam gritos como esse, abre aspas, já acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Ora, se metade desse grito houvesse em frente ao acampamento bolsonarista, como é falado, né, a gente poderia igualá-los. Mas quando eu tenho alguém que quer o fim de uma força, que é o mesmo que está ladeado com marcha da maconha, né, e todas essas situações,
Enfim, a gente está vendo que, já que o ministro Alexandre de Moraes quer exercer o papel do judiciário sobre determinados movimentos, que seja regulamentado, mas ele não pode fazer isso. Que é preciso que o Congresso sente lá o bumbum na cadeira e trabalhe como tem que trabalhar em uma democracia. Redijam leis. Manifestações, sejam por qualquer motivo, só podem durar no máximo 60 dias. Não podem ter áreas, não podem ter esse tipo de grito, não pode falar sobre tal coisa. Arranquem logo de uma vez o 142 da nossa Constituição, já que ele é o que não pode se falar o nome. Então, já que é assim, resolvam de uma vez, porque senão fica tudo na excelentíssima cabeça do nosso ministro Alexandre de Moraes, que ele simplesmente decide algo, por exemplo, fala assim, não pode questionar as eleições. Ok, até concordo, mas olha o comportamento quando a gente vê que uma força, não foi o Zé das Covas que pediu, e se fosse tinha direito. Nós temos uma democracia onde diz que todos nós somos iguais, mas quem pediu o código-fonte foi uma força. Foi alguém que está na defesa. Ah, não, porque nós não vamos dar o segredo da nossa segurança. Espera lá, se o Exército não pode saber a segurança do país, então nós estamos em problemas gravíssimos. Matéria vencida, né? Pedro, não, matéria vencida. Não, nós estamos mas discutindo agora a defesa da democracia. Você continua a defender, a duvidar da eleição, do processo legítimo eleitoral. Você continua a duvidar da eleição. Não, veja bem, professor, eu não estou duvidando da eleição. A eleição existiu. Eu estou duvidando do comportamento. Nós estamos agora numa situação gravíssima, que é a questão da violação do preceito constitucional, do vandalismo em Brasília, toda essa gritaria nas ruas dessa minoria. Nós temos que zelar pelo patrimônio da União, pelo patrimônio público, zelar pelo patrimônio maior que é a democracia. E você continua com o retrovisor ligado, olhando para trás, remoendo com dores e angústia, dores de parto. É necessário repensar, Pedro. Mas veja bem, é em cima do seu ponto que eu estou falando. O senhor reclamou aqui que ninguém falou nada, general, ninguém falou nada. É a mesma reclamação que eu estou falando, só que em um outro ponto. O que falaram os ministros sobre a liberação do código-fonte? O que falaram os ministros sobre a auditoria do processo? Teve nota pública sobre isso, rapaz. Professor, a questão... Nota pública sobre isso. A resposta é efetiva. Eles foram convidados naquela audiência pública no Congresso para ir. O que fizeram? Não foram. Desrespeitaram um outro poder. Mas o que se faz? Quando não se está do lado que me ajuda, deixa passar. Mas o que eu estou falando com tudo isso? Eleição já foi, perdeu Mané, foi o que aconteceu, né? Mas o que a gente precisa entender é não está tendo um processo igualitário para quem grita acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar, e para quem está gritando estava gritando na frente dos quartéis, né? É somente isso. Certo. 7h25, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui do Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho ainda debatendo esse assunto com o professor Ademir e com o Pedro Batista. Não sai daí. Jornal Poder e Opinião. Jornal Poder e Opinião. Só aqui na Rádio ZLZN. A rádio do site imediato.
mosquito. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. ZLZN. ZLZN. A rádio mais popular do Brasil. Jornal Poder e Opinião. Só aqui na rádio ZLZN. 7h30 em ponto em Manaus. Estamos de volta com o Poder e Opinião desta terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023, aqui pela rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato, nesse momento em conexão com a rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul aqui da capital amazonense. Muito obrigado a você que nesse momento nos acompanha pelas ondas do rádio, você que está indo trabalhar, nos dando carona aí no seu carro. Muito obrigado pela companhia, dirija com tranquilidade, preste bem atenção aí na faixa de pedestre, vá tranquilo, vá ouvindo aqui a nossa programação, ficando bem informado conosco. Você que nos acompanha pelo Facebook, eu peço, compartilhe aí essa live para que mais pessoas possam começar essa terça-feira bem informada, assim como você está ficando bem informado aqui conosco. Vamos voltando por aqui para os nossos debates comigo, professor Ademir Ramos e Pedro Batista, para continuarmos aqui falando sobre tudo o que aconteceu no último domingo lá em Brasília e os desdobramentos de tudo isso. Seguindo determinação de Alexandre de Moraes, assim como em Manaus, a polícia desmontou um acampamento na frente do quartel-general de Brasília e deteve 1.200 manifestantes nesta segunda-feira. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, eles foram levados em cerca de 50 ônibus para a Academia da Polícia Federal, onde passaram por triagem para prestar depoimento. Essas pessoas estão numa espécie de ginásio, né? E ali elas vão individualmente ali passar por audiência de custódia, enfim, todo o procedimento legal ali jurídico, para que eles possam ser enquadrados em algum artigo aí do Código Penal, professor. De qualquer maneira, também foi registrado a presença de mais de 50 advogados. Os advogados já estavam lá fazendo articulação com o delegado da Polícia Federal, no sentido de ter acesso aos seus clientes. E eles calculavam mais uma média de 30 clientes por cada advogado para ver se acelerava o contato. Quer dizer, o que nós temos que pensar é isso. Não podemos fazer como fez a ditadura no México ou no Chile, né? Na época do Allende, jogar no estádio de futebol, entendeu? Devemos ter muito cuidado com isso. Nós estamos num Estado democrático, queremos zelar por esse momento, por esse instituto legal, que é a democracia, que é a Carta Constitucional, e não podemos fazer o que houve no Chile, na ditadura do Pinochet, que pegou milhares de jovens trabalhadores e jogou dentro de um estádio para depois, né, fazer a averiguação e prendeu no estádio de futebol. Tá? Aqui não, aqui a gente tem que agir. Eu tenho olhado com muita cuidado para as palavras do ministro da Justiça. Tem advogado na porta da Polícia Federal, são 50, mais de 50, tem que cuidar da questão das audiências de custódia. Por outro lado, é importante também dar todo o direito àqueles que são acusados. E, por outro lado, nós não podemos pegar esses aviões. Nós temos que trabalhar quem bancou todo esse ato. Acho que é aqui que está a importância da inteligência do Estado. Quem bancou esses atos? Quem foi que bancou os ônibus? O ministro da Justiça está falando que já tem mais de 10 empresas. A malandragem foi o seguinte, é que eles não colocaram o CNPJ, não colocaram em CPF, colocaram em CNPJ. Quer dizer, foram empresas que bancaram ônibus, empresas que bancaram churrasco, locação, etc. Então, é importante atentar para isso. E a inteligência do Estado, tomara que seja efetiva dessa vez, tá? A inteligência do Estado está cumprindo com o seu dever, identificando os mandantes para puni-los. E o resto é trouxinha, né? É trouxinha e nós temos que trabalhar isso. E, sobretudo, vindo do campo, que nós temos que ficar atentos. Vale o que o Pedro chamou a atenção, o princípio de isonomia. Todos são iguais perante a lei. E que cada um responda pelos seus atos, tá? E a responsabilidade deve ser legal e legítima perante a Corte Constitucional. Pedro Batista.
bater mais uma vez nesse ponto, Thiago, para que fique bem claro, né, para a nossa audiência que está nos acompanhando aí, que nós devemos tratar cada caso como um caso. Porque, por exemplo, grande parte do pessoal de esquerda que está comemorando, inclusive dizendo, não, vai para cima mesmo, faça isso, prenda mais, enfim, a gente teve até jornaleiro, né, porque não é jornalista, a gente teve até jornaleiro dizendo, não, tá aqui os golpistas, porque simplesmente a pessoa estava dizendo vamos a Brasília, mas vamos a Brasília não significa exatamente dizer que ela está associada com esses criminosos que fizeram isso, ou afinal de contas, no debate, o presidente Lula fez a mesma coisa, ele disse, olha, não é porque eu tô com o boné do CPX que todo mundo aqui é criminoso. Você não pode tratar o morro inteiro como criminoso. Você tem que ir e liberar o cidadão de bem dos criminosos, né? Acontece que, nesse ponto eu vou discordar do professor, nós já não estamos mais numa democracia saudável. Nós já temos alguns processos que não são processos legais. Eu apresento aqui para vocês, por exemplo, o Ivan Pinto. Ele está preso há 7 meses sem o devido processo legal, porque falou umas basófias, umas besteiras. Enfim, qual de vocês, na sua raiva, você que é de esquerda e nos acompanha, não já mandou ir via 014, bem longe, o Jair Bolsonaro, ou você que é de direita? É normal, brasileiro, vejam como são tratados os políticos pela atitude deles mesmos nas comunidades quando vão, né? E aí a gente tem pessoas presas sem o devido processo legal. A gente tem veículos que são censurados, Revista Oeste foi a última agora, a gente já vê esse aquecimento, né, Thiago? Então isso não é saudável. As pessoas, elas estão comemorando, eu vejo muito Enzo de 18 anos, 16 anos, comemorando aí, não, porque vai, ele mal sabe que um dia o Robespierre, ele sofre com a própria propositura, né, Thiago? Perfeito. Vamos mudar de assunto aqui ainda nesse bloco, meus amigos, porque eu tô com uma matéria aqui da Mariana Carneiro, do Estadão, e ela está dizendo que o chefe da Casa Civil, Rui Costa, cobrou o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, ontem, por possíveis falhas na segurança do Palácio do Planalto no último domingo. O GSI é responsável por zelar pelos palácios presidenciais. De acordo com relatos de servidores, diz ela, apesar de a própria ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, ter emitido alertas na véspera do ocorrido, o efetivo de segurança não foi reforçado nem pela equipe do GSI, nem pelo batalhão da Guarda Presidencial, que é vinculado ao Comando Militar do Planalto. O senhor concorda com isso, professor? Houve sim alguma falta de estratégia ou até mesmo dessas pessoas acharem que talvez não fosse ter essa grandiosidade toda a manifestação? Tem o próprio ministro da Justiça, como é o nome dele? O ministro da Justiça, Flávio Dino. O próprio ministro da Justiça chamou a atenção disso, né? E como a estrutura do governo Lula está centrado no ministro da Casa Civil, né? Agora é o Ministério Casa Civil. E ele tem todo o poder de chamar a responsabilidade. Foi feito um planejamento conjunto com o governo Lula e o governo do Distrito Federal. E o ministro estava tudo encaminhado, porque, conforme sabemos, o governo Lula não poderia intervir no Distrito Federal. A competência é da Polícia Militar, do DF, né, e que tinha a Força Nacional para complementar. E, por outro lado, tem um corpo de segurança específico do Palácio, que deveria proteger, e o que nós estamos constatando e vendo, que houve um relaxamento. Quer dizer, tem fogo amigo, é isso que eu estou chamando de fogo amigo. Tem que apurar isso aí. O governo Lula tem que apurar, tem que ver de quem é a culpa, quem é a responsabilidade de quê? Por que não tinha? A ABIN informou que tinha mais de 100 ônibus indo para Brasília. A ABIN informou que tinha mais de 3.000 pessoas que iam se chegar em Brasília. Fizeram o planejamento junto com o DF. O governo federal sabia e cabia ao gabinete
a fazer a segurança do palácio. E relaxou, então tem que responder por isso. E tem mais, tem denúncia contra o ministro da Defesa, o Múcio, que quando o Flávio Dino, o ministro da Justiça, falou que deveria retirar a ordem do Lula era retirar os acampamentos em frente ao quartel. O Múcio, o ministro da Defesa, disse que não era isso, está dialogando, porque inclusive tinha parentes lá em Recife, tinha outros conhecidos, quer dizer, ele mesmo estava reconhecendo. O método é o diálogo não pode ser da truculência, porque nós estamos na democracia. Então tem que dialogar, e o imperativo da lei, Tá? Então chama-se a responsabilidade e combata o fogo amigo. Perfeito. Pedro, vamos esquentar um pouquinho aqui antes de sair para o intervalo? Talvez não tenha tido uma facilidade para se criar todo esse tumulto no país, afinal, quem está saindo como grande vencedor, se a gente pode dizer assim, de tudo isso são dois nomes, Alexandre de Moraes e Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, Tiago, eu não sou investigador, não sou policial, enfim, não tenho, mas pela minha experiência de CSI Miami... pela experiência de maratonar nas séries, né? Me informa que, tipo assim, você não chega a um culpado no primeiro olhar de um crime, né? Então, assim, não se pode desprezar nenhuma hipótese. Pode ser, como tem falado o professor, pode ser o empresários... grandes conglomerados do agro que têm feito isso? Pode ter sido um movimento acéfalo, né? Ele tem corpo, mas ele não tem cabeça, de repente algum quebrou uma janela e virou uma bagunça? Podem ter sido pessoas infiltradas para começarem a quebrar? Pode, por mais absurdo que seja, até que se investigue, a gente precisa chegar à conclusão. O que não pode é o ministro da Justiça ter sido informado pela Agência Brasileira de Inteligência dias antes que haveria possíveis manifestações de violência. E o que é feito com isso? Há um relaxamento, como bem disse o professor, né? Tem imputação o ministro da Justiça, sim, tem o governador do Distrito Federal, sim, mas o ministro da Justiça não pode sair como se não tivesse responsabilidade alguma, e pior, ainda na encolha, nomear o interventor, porque na verdade o interventor não entende nada de segurança, ele só era assessor de comunicação do Flávio Dino, né? A gente falou ontem aqui e tocou nesse ponto. Então, Tiago, é preciso que se investigue sim o papel do ministro da Justiça e se ele tem competência para estar ali, porque imagina só se há uma agência de inteligência que informa para ele, e vale lembrar, nos últimos períodos do governo Bolsonaro, no intervalo eu vou pegar essa informação, a gente teve também a informação de que haveriam ataques de forma violenta e foi feita toda uma operação para isolar a área ali e afastar. Ora, se o ministro da Justiça, junto com o seu corpo de trabalho, e aí agora não me interessa saber quem falhou, não me interessa se é Adão ou se é Eva, a gente está fora do paraíso, esse é o problema, né? Então, assim, fica constatado que qualquer, como a gente diz aqui no Amazonas, qualquer Zé Prego pode entrar lá, a bel prazer, arrebentar um de Cavalcante, fazer ali as suas necessidades fisiológicas em cima do nosso patrimônio público, e o ministro da Justiça vai olhar e me dizer, não, peraí, eu não tenho nada a ver com isso. Espera lá, vamos dar nome aos bois, né? Perfeito. 7h43 em Manaus, o Poder e Opinião vai para mais um intervalo, mas volta daqui a pouquinho com muita informação e análise para você. Não sai daí. O Poder e Opinião, só aqui na Rádio ZLZN. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Notícias do Amazonas. Infraestrutura. O governo do estado firmou 58 convênios com 27 prefeituras.
Rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul de Manaus. Vamos voltando por aqui para o nosso debate matinal com o professor Ademir Ramos e também com o Pedro Batista, com muita informação e análise política para você. Nesta segunda-feira, pelo menos 31 senadores já haviam assinado o requerimento de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito contra as manifestações ocorridas no último domingo. Apesar de atingir o número mínimo necessário, o documento ainda não foi protocolado no Senado Federal. O pedido é da senadora pelo Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic, que foi candidata à presidência da República. Pelo Twitter, a senadora comemorou a conquista das assinaturas. Além dela, os senadores Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues também endossam o pedido. Tá aí quem está nos assistindo pelo Facebook, tá na tela aí o tweet da Soraya Tronic, ela dizendo: alcançamos agora um número maior do que o necessário para a abertura da CPI dos atos antidemocráticos no Senado Federal. Agradeço a todos os colegas que apoiaram a iniciativa. A democracia é sagrada, muitos percebem somente depois que perdem. No nosso Brasil, ela sobreviverá, disse a Soraya Tronic. Aqui pelo Amazonas, apenas o senador participou da sessão plenária extraordinária, o Eduardo Braga, já que os parlamentares estão de recesso e retornam aos trabalhos somente no dia 2 de fevereiro, né? Apenas o Braga, como eu disse, esteve presente e votou favorável à abertura dessa CPI. Pedro Batista, uma abertura de CPI nesse momento vai trazer algum benefício? Vai ajudar em alguma coisa ou é só mais uma tentativa do Senado Federal de não ficar de fora de tudo que está sendo feito para combater toda essa loucura que aconteceu no último domingo? Olha, Thiago, vindo de Brasília, toda ajuda ela é suspeita nesse caso, né? A gente fica pensando, o que haverá de acontecer? Será que a gente vai ter uma CPI para gastar o nosso dinheiro, que já anda apertado, para chegar na mesma conclusão da CPI da Covid, onde queriam empurrar uma culpa de todo jeito, ou como aquela CPI lá do WhatsApp, onde a jornalista tinha um furo a dar, de repente aquele Hans River chegou lá e desmoralizou na frente um do outro, o Alexandre Frota fez a fake news na própria CPI da fake news, né, falando de um tweet do Olavo na época que era um tweet falso, enfim, de fato eu acho que precisa de luz, né? Eu preciso que coloque-se luz nesse assunto, até pra gente não misturar criminoso com pai de família, criminoso com gente de bem. Então, eu louvo a iniciativa, que haja liberdade para discutir o assunto, que haja aí, de fato, uma devação do tema mesmo, que debatam, e não que vire um negocinho de uma reunião de condomínio, onde as perguntas que são feitas são as perguntas que eu quero fazer. Que seja uma CPI como merece o tamanho do nosso Brasil, embora eu duvide da capacidade de conduzir isso de muita gente que está lá. Na última a gente até viu, pro desprazer do nosso Estado, a gente viu a postura com que os nossos parlamentares se comportaram diante de mulheres, enfim, a gente viu a célebre presidente motoqueiro e essas coisinhas aí, né? Espero que seja propositiva e que chegue a um caráter definitivo e conclusivo, não um show pirotécnico para ganhar eleição no próximo 4 anos, Thiago. Professor Ademir Ramos. Meu companheiro de bancada é sectário, não acredita na política, duvida do Congresso Nacional. O que nós estamos numa situação gravíssima agora, a defesa da democracia. Isso afeta todos nós. Você pode se perguntar assim, mas o que é que eu tenho a ver com esse negócio? Eu estou aqui trabalhando, não tem nada a ver com isso. Tem muito a ver, porque se você não participa, você leva aquela regra do jogo de pelada. Se você não joga, o outro joga por você. Então é importante você participar e ser informado. Informação é poder. Por isso estamos aqui com o nosso poder e opinião. O nosso poder e opinião. Mas eu queria tratar a coisa tecnicamente. Nós temos momento aqui importante de reflexão. Primeiro, nós temos questão jurídica, Pedro, a solucionar. É um crime de organização.
É um crime de organização. Concordo. Então não dá para ficar trabalhando caso a caso. Nós temos que trabalhar o processo de organização. É isso que eles estão trabalhando. Primeiro, condenar esse processo criminoso, organizado, orquestrado, estruturado. Isso é justiça. Que a justiça seja feita. E nós temos também o impacto na política, que é a questão, tudo isso impacta na democracia. Violar o nosso templo, o templo da política, o templo da justiça, nós fomos violados. O brasileiro foi violado, porque a partir do momento que fazem uma farsa imitando o Capitólio foi no dia 6 de 2021, né? 2021, e o nosso foi no dia 8, quer dizer, tudo tramado, tudo a farsa, como se diz, o velho Hegel dizia que a história não se repete. Quando se repete é uma farsa. Aí o Marx também citou. Então é importante a gente pensar assim. Quanto à questão do imperativo da justiça, o que está sendo feito. Quanto ao imperativo da política, o que é que o Senado pode fazer? O Senado chamou para si um instrumento legal que ele tem, Pedro. Um instrumento legal e político, inclusive para a história, é importante. Porque se essa CPI sair, vai ficar nos anais da casa a responsabilidade de quem? Tem que chamar todos os atores para a mesa, para discutir e olhar a versão. E esse documento, mais tarde, os historiadores, os políticos, podem recorrer a ele. E eu queria, a mesma coisa se fez com aquela CPI da Covid. Né? A CPI da Covid esta que vimos esse descrédito, esse negacionismo da política, da ciência, etc. Quer dizer, está lá nos anais. Você pode fazer várias leituras sobre aquele relatório final da CPI. A mesma coisa agora. O Senado não pode fazer mais do que isso. Né? É cumprir a norma, chamar para si a responsabilidade, instalar a CPI, só que a CPI será instalada com outro parlamento, não mais com esse. Pois é, ainda tem esse detalhe, né, professor? Já que estamos no recesso parlamentar e a nova legislatura toma posse no dia 1º de fevereiro, então a CPI só vai funcionar a partir de fevereiro. Falando ainda sobre o Senado Federal, o senador Marcos Duval, que é do Podemos do Espírito Santo, fez uma publicação no Twitter onde informou, né, que vai cobrar explicações pela falta de providências para evitar os ataques aos prédios dos 3 poderes do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele colocou assim no Twitter. Se a gente puder colocar na tela aí, Will, eu agradeço. O ministro da Justiça foi informado dos ataques um dia antes. No momento que iniciou, ele foi até a janela do ministério, olhou e não tomou nenhuma providência. Já comecei a encontrar provas que o presidente Lula também teve conhecimento do que iria acontecer e não fez nada, segundo o senador Marcos Duval. Aí ele postou aqui o documento em que ele enviou lá para o Ministério da Justiça, fazendo algumas indagações ao ministro e também ao presidente Lula. Pedro. Thiago, só ajustando, né, o ponto aí a respeito da CPI, eu não sou contrário, eu sou favorável e eu quero que ela aconteça. Eu só não quero que ela seja que nem a da Covid, que, por exemplo, na hora de investigar o Renanzinho, que hoje é ministro, né, que houve várias denúncias contra ele. Não, ele não pode. O consórcio do Nordeste, não, esse a gente não pode. Que seja um negócio sério, que bote todo mundo, como o senhor bem disse, que coloque todo mundo lá, os atores dessa cena, para responderem. Não pode, na hora de chegar o amigo do meu pai, não poder estar lá, né? Então, assim, ou ela deve funcionar, ou então economiza essa grana e bola para frente. E lembrando que eu quero que aconteça, né? Quero que se bote luz. Sobre a questão do senador Marco Duval, é gravíssima, né? A denúncia dele. Inclusive, ele já insinua, estende ao próprio presidente da República. Olha, eu já não sei mais se a imunidade parlamentar do senador Marco Duval vai dar a ele a liberdade de falar o que ele quer falar, seja ele hoje agressivo ou seja uma mera acusação a quem tem muito poder hoje. De fato, eu não tenho muito interesse em casos de família, né? Que eles se resolvam para lá. Eu quero é que nessa comissão mista que for levantada
vai chamar o ministro da Justiça, não blinde ele. Pergunte o que você tem que perguntar e a resposta tem que ser dada como tem que ser dada. Seja ele ministro da Justiça, presidente, seja ele general de 4 estrelas, seja quem for. Não dá é pra gente assistir as cenas que a gente assistiu no Brasil e simplesmente achar que todo o mal e todo o processo infernal é bolsonarista. Ora, Bolsonaro nasceu há 60 anos, 60 e poucos anos atrás. O Brasil já tinha problemas e vai morrer depois de um tempo e vai continuar tendo problemas. Não pode eu apequenar essa desgraça que houve no Brasil e nomenclaturar ela e achar que está tudo ok. Que os culpados sejam punidos. Professor, acusação grave do senador Marcos Duval. O argumento do senador parece argumento chula de rua. Tem petista infiltrado no movimento de invasão do Palácio, do Congresso. É um argumento chula, é um argumento transversal. Acusar. O que ele quer dizer é o seguinte: ele quer dizer que o Lula facilitou a invasão do Congresso Nacional para poder se promover em cima da miséria do povo brasileiro. Esse é um argumento muito idiota, Pedro, me desculpa. É por isso que é importante a CPI. A CPI é importante exatamente para tirar limpo essas imbecilidades. O bolsonarismo é o movimento, 22 a 24% mais ou menos o movimento bolsonarista em termo eleitoral no Brasil. Eles estão presentes, ninguém pode negar da força desse movimento, inclusive elegeu governadores em São Paulo, governador em Manaus, senador da República, deputado. É um movimento eleitoral forte, inclusive é importante registrar isso, e que está presente hoje, e que tem que resolver o seu problema, porque a própria direita está tomando distância do bolsonarismo. Não sei se o senador está mais com perfil bolsonarista do que com perfil de direita liberal, vamos chamar assim. Tá? Então é importante chamar a atenção da necessidade realmente de uma CPI. Só que a CPI vai ser montada numa outra conjuntura, num outro momento do parlamento. E aí o tiro pode sair no pé. Pode sair o tiro do pé, o tiro pode sair pela culatra, porque o novo Congresso que virá aí é um Congresso bolsonarista. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que a CPI, na verdade, que pode ser criada agora no governo Lula e ser gerenciada pela maioria bolsonarista, e aí o que aconteceu? Nada consta. De qualquer maneira, fica nos autos e para nós, pesquisadores e estudiosos, é importante em defesa da democracia. O senhor falou sobre tiro no pé, professor? O Marcos Duval, inclusive, usou esse mesmo termo para dizer sobre os ataques de domingo. Ele disse que a direita deu um tiro no próprio pé. Ele não me parece ser Ele separou senador bolsonarista. O que ele está me parecendo é querendo ser uma nova força da direita, antipetista, anti-lulista. Por isso, essas informações e essas ponderações. Pedro, um minutinho para a gente sair para o intervalo. Só para a gente verificar, né, professor? A gente está opinando, né? E até que chegue-se a conclusão dos investigadores, a gente não pode achar que uma coisa não tem sentido, né? Eu não tenho aqui procuração para defender o Lula ou o Bolsonaro, mas quem me garante que não podem ter sido... Esse é um argumento muito Olavo de Carvalho já usava uma frase para risada, né? Mas vamos seguir, entendedores entenderão. Desculpa, Olavo de Carvalho. Só o seguinte, em memória do Olavo de Carvalho. Só o seguinte, o que acontece? A gente não tem as teorias mais absurdas, não dizem que o presidente Bolsonaro foi que mandou matar a Marielle, a gente não vê um monte de loucos dizendo isso? E eles são ouvidos, tem que ser ouvido. Cada louco com a sua loucura. Deixe que a polícia faça o trabalho dela e depois a gente vai saber se sim ou se não. Se sim, aí a gente tem um problema maior para resolver. Tá certo. 8h03 em Manaus, o Poder e Opinião volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí. Jornal Poder e Opinião. Só aqui na Rádio ZLZN.
Jornal Poder e Opinião, só aqui na Rádio ZLZN. Oito horas e 8 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023, aqui pela Rádio ZLZN, a rádio do site imediato. Nesse momento, em cadeia com a Rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul de Manaus e também, a partir de agora, com a Rádio Palmeira FM 102.1 no nosso querido município de Manacapuru. Vamos voltando por aqui para o nosso debate matinal sobre a política local, nacional e internacional. Estão comigo aqui nos estúdios da ZLZN professor Ademir Ramos, Pedro Batista, e está conectando conosco também agora o meu amigo Paulo Vitor Monteiro, diretamente dos estúdios da Palmeira FM, lá em Manacapuru. A Palmeira FM que fica ali próximo de um posto de gasolina, né, professor? Ali embaixo tem um café da manhã gostoso, né? Que a gente já foi lá, o Paulo Vitor pagou o nosso café, foi bem bacana. Temos, inclusive, que voltar lá para afilar esse café da manhã aí, viu, Paulo Vitor? Vamos voltando por aqui. O governador do Amazonas, Wilson Lima, se reuniu em Brasília com o presidente Lula. O encontro contou com a presença de outros líderes estaduais e visou discutir os atos de vandalismo nas sedes dos três poderes praticados por extremistas no último domingo. Participaram da reunião, além do presidente Lula e governadores, vices e representantes dos estados, os ministros do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e Segurança Pública, o Geraldo Alckmin, e também o ministro da Justiça, Flávio Dino, da Casa Civil, Rui Costa, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a ministra e presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, os ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski também participaram do encontro ontem em Brasília. Quem está nos acompanhando pelo Facebook está vendo aí as imagens desse encontro de ontem. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o vice-presidente do Senado, senador Veneziano Vital do Rego, e o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edivaldo Nogueira, também estiveram presentes. O governador Wilson Lima usou as redes sociais para falar sobre esse evento, sobre esse encontro de ontem. Abre aspas para o que disse o governador. Participei há pouco da reunião dos governadores com o presidente da República, que também contou com a presença de representantes de todos os poderes. Reforçamos o compromisso com a defesa da democracia e disse: o momento é de união pela estabilidade que o Brasil precisa. Professor Ademir. Governadores e prefeitos foram convidados. Convidados. O Davi Almeida, prefeito de Manaus, não se fez presente. Alguma nota esclarecendo? Até o momento não, professor. Não vi nenhuma nota nem nas redes sociais e nem nota oficial. Esta reunião foi antecipada, né, Pedro? Ela estava marcada para a última sexta-feira do mês, que é 27, me parece. Ela foi antecipada mediante os fatos que ocorreram. Então, essa prática do Lula é uma prática que nós já temos muito antiga na República. O que significa? Significa que o presidente da República, ele tem o processo federativo, está assentado nos estados, nos 26 estados e o Distrito Federal. Então, chamou todos os governadores, prefeitos, inclusive, do município, no sentido, e vice também, acho que os vices estavam presentes, para sentar à mesa e discutir, informar das providências que a República está tomando, como chefe maior da República, que é o presidente Lula. E assim foi feito. O governador do estado se fez presente, eu acho muito importante, e houve uma falação por região, me parece. Acho que o governo de São Paulo se pronunciou em nome da região do Sudeste, outro do Nordeste, e do Norte me parece que foi o governo do Pará. Essa é uma preocupação que eu tô muito atento, para a gente não ficar comendo na mão do governo do Pará, seja na questão ambiental, senão voltamos à questão do Grão-Pará, entendeu? Então, a presença do governador em Brasília, embora não seja muito eficaz nesse momento, porque é preciso sentar para discutir programas e projetos. Nesse momento agora foi mais para aplaudir a decisão do governo federal. E aí fizeram uma caminhada do Palácio do Planalto até o STF.
no sentido de mostrar a força dos poderes executivos, porque aqui está o presidente da República, os governadores e prefeitos partiram até o STF de mãos dadas. É uma demonstração de força para não se deixar intimidar por esses bárbaros, esses golpistas que tentaram afrontar a democracia. Então foi uma afirmativa importante do governo Lula. Em síntese, moçada, o governo Lula saiu fortalecido de todo esse processo. Quer dizer, se os bolsonaristas raivosos, patológicos, pensavam afrontar o governo Lula e até mesmo a democracia, eles foi muito mais gás ainda para o governo Lula se afirmar nesse início de governo. Perfeito. Passo a bola agora para o meu amigo Paulo Vitor Monteiro. Paulo Vitor, ontem um encontro dos governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Wilson Lima participou, não participou daquela caminhada que houve depois ali na frente ali da sede dos três poderes. A gente vai falar sobre isso mais na frente, mas de forma protocolar publicou ali nas redes sociais a sua participação nesse encontro. Bom dia, Thiago. Bom dia, professor Ademir. Bom dia ao Carolino Pedro, né, e a nossos internautas que nos acompanham. É emblemática a reunião. A equipe ali dos mobilizados tem e capitalizar em cima disso. Concordo com o professor Ademir, né, que o governo de Lula sai fortalecido dessa história, porque o Lula é um macaco velho, né? Ele sabe exatamente ali como utilizar das situações, né, para lidar com as questões que ele teria que enfrentar dali para frente. Se aproximar de governadores, se aproximar de prefeitos, talvez não fosse uma tarefa tão fácil, não fosse uma ferramenta apresentada como essa, né, de extrema urgência, como os atos ocorridos lá no Distrito Federal, né? Então isso deu para ele a carta que ele precisava para convocar os governadores e prefeitos, e para que eles não fossem, em sua maioria, omissos em comparecer a essa reunião, né? Então, o Wilson Lima foi lá na sua responsabilidade quanto governador do estado. Tínhamos aqui ainda um acampamento montado em frente ao Comando Militar da Amazônia, aqui no estado do Amazonas. Então, era a responsabilidade, sim, do governador Wilson Lima comparecer, né? Mas aí, no final de tudo, após ações setoriais ter acontecido por estado, realiza-se essa caminhada na esperança de que todos que estavam ali presentes, convidados, participassem, né? Como isso ali selando, né, uma aliança, fortalecendo essa proximidade do presidente, do governo de Lula, com os governadores, sobretudo aqueles que não estavam tão próximos dele, né, ou que apoiaram Bolsonaro durante as eleições. Então, o Lula sai assim fortalecido, né? Eu acho que ele sabe, junto com sua equipe, muito bem mexer com tudo isso, né? Capitalizar em cima ali das situações. Os bolsonaristas extremistas, né, que cometeram esses atos criminosos, deram para a equipe de Lula as ferramentas que ele precisavam para agregar um pouco mais, estreitar as relações aí com os governadores e prefeitos que se encontravam mais distantes ou que apoiaram Bolsonaro, né? Quero trazer atenção, Thiago, o governador teve reunido também com o Alckmin, né, com o vice-presidente da República e também ministro, né, para tratar algumas questões relacionadas à Zona Franca de Manaus. Quero chegar até o professor, a gente discutir isso daqui a pouco também, onde o Alckmin disse o seguinte: vocês não precisam ficar preocupados porque não serão surpreendidos, né? Só que o Wilson Lima ele está bem arredio em relação a isso, né? O Alckmin está montando uma equipe ali, com um staff ali 100% paulista, para comandar a questão da indústria no nosso país. E a gente está ficando ali um pouco sujigado em relação a isso. Já imaginou? Tomando conta da Zona Franca de Manaus, ali uma equipe ali composta só por paulistas, que tem uma Zona Franca que é nosso adversário direto, né? Isso aí foi um dos pontos também que merece atenção nessa reunião que aconteceu lá com governadores e prefeitos, onde o Wilson Lima esteve presente, né? Precisa ficar atento em tudo que está acontecendo. De crise, né? Você deve lembrar aí, na época da pandemia, no auge da pandemia, a gente teve, como era possível na época, né, a videoconferência com os governadores, né, onde a gente teve ali até uma rusga inicial entre Bolsonaro e Dória, né?
de fato, é um simbolismo, né? Um simbolismo claro. Aí é de comum acordo que o presidente Lula sai fortalecido, né? Nesses episódios, desde que, respondido todas as perguntas aí até do senador, tudo certo, ele sai cada vez mais forte, né? Anteciparam aí um movimento que deveria acontecer mais lá na frente. Vale lembrar só, como desde o início eu coloquei, que uma coisa são os criminosos, outra coisa é o pessoal que estava se manifestando de forma ordeira e pacífica na frente dos quartéis, né? A gente não viu esse tipo de movimentação, então a gente precisa separar. Nem todo cara que votou no Bolsonaro é bolsonarista, nem todo cara que é de direita é bolsonarista, nem todo mundo que estava se manifestando, porque muito embora o próprio presidente pediu para que não façam essa situação de não ter balbúrdia, né? E aí não foi obedecido também, é um movimento sem cabeça, meio inflado, meio maluco, né? Acho que é de comum acordo que ninguém concorda. E a reunião ela vem carimbar isso de essa esperteza política do Lula de, como bem disse o Paulo Vitor, esse macaco velho, né? O cara que ele sabe se posicionar em tempo de crise, isso aí você não pode tirar dele, é nato dele, né? Então, fica aí para a gente olhar, professor, é exatamente esse ponto. É a capacidade que o governador Wilson vai ter de ter aí muito mais do que uma trend, né? Muito mais do que linhas de Twitter, e consiga protagonismo em algumas discussões, principalmente nessa que o Paulo levantou da Zona Franca, com um monte de tucano voando sobre a nossa Zona Franca aí. Perfeito. São 8h20, a gente vai sair para mais um intervalo. Antes, só queria destacar uma coisa. Me parece que nesse início de governo Lula, o governador do Amazonas, o Wilson Lima, ele ainda está tentando se colocar, né, professor? Por exemplo, Thiago, ele ainda não... Eu não sinto Thiago, ele por muito exemplo, confortável ainda. Esse tete-a-tete com o Alckmin não deveria ser feito. Ele deveria ir com o Alckmin devidamente assessorado por quem? Por Omar Aziz, que é o peso maior com quem ele está. Ele deveria ir assessorado por pessoas envolvidas aqui no Amazonas. Ele foi para o enfrentamento direto com o Alckmin. É claro que ele é governador, ele tem que ir, se afirmar, mas tem que ter tática, né? Tem que ter tática, né? Eu acho, a minha avaliação, que ele queimou uma pistola aqui que não deveria ter queimado. Ele poderia, por que não reunir, por exemplo, pega o presidente da Federação da Indústria, vai lá, mais o senador, chama os senadores à mesa para Se o senador não for, problema dele, mas ele não vai sozinho. E vai discutir e vai fazer uma exposição para o ministro sobre o capital que e a importância que tem a Zona Franca para o norte do Brasil, para o Brasil, porque São Paulo se beneficia diretamente também. Perfeito. E a União, sobretudo, que é tributável. Acredito que é isso exatamente que está precisando, mas a gente já viu que governador, né? A gente já viu que o Wilson Lima deu uma boa amadurecida nesses últimos 4 anos, ele sabe como se comportar, e acredito que nos próximos meses aí terá uma interlocução mais próxima com o governo federal. 8h21 em Manaus e Manacapuru, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião, na Rádio ZLZN, em conexão com a Rádio Logos e também com a Palmeira FM, e volta daqui a pouquinho, não sai daí. Jornal Poder e Opinião. Poder e opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Opiniões, análises e diferentes pontos de vista. Aqui a política é o principal assunto. Jornal Poder e Opinião. Primeira edição. De segunda a sexta, de 7h30 às 9h. Na apresentação de Tiago Botelho, aqui na Rádio ZLZN. ZLZN. A rádio mais popular do Brasil.
Você encontra aqui. Oito horas e 27 minutos no Amazonas. Estamos de volta com Poder e Opinião desta terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023, aqui pela rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Nesse momento em cadeia com a rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul de Manaus e também com a rádio Palmeira FM 102.1 no nosso querido município de Manacapuru. Vamos voltando por aqui para os nossos debates, comigo o professor Ademir Ramos, Pedro Batista e também Paulo Vitor Monteiro. Ontem, logo após a reunião com governadores, o presidente Lula participou de uma caminhada pela Praça dos Três Poderes de mãos dadas. Tá aí quem está nos acompanhando pelo Facebook está vendo as imagens. E ele caminhou ali pelos locais onde no último domingo os manifestantes ali, os terroristas, assim como você queira chamar, invadiram e depredaram ali a sede dos Três Poderes. Nessa imagem específica que a gente está vendo, volta lá, Will, essa daí, ó. Dá para ver Lula de mão dada com a Janja e a Janja de mãos dadas ali de braços, com o Ricardo Lewandowski. Na imagem também a governadora do Rio Grande do Norte, a ministra e presidente do STF, Rosa Weber, e o ministro também, Luiz Roberto Barroso. A minha pergunta é, começando com meu amigo Paulo Vitor Monteiro, diretamente de Manacapuru, o que representa essa caminhada aí com governadores e com membros do Supremo Tribunal Federal pela Praça dos Três Poderes? O que o Lula quis dar de recado com isso, Paulo Vitor? Olha, Thiago, eu enxergo esse ato, essa ação, como uma manifestação de força e soberania das instituições, Mas primeiro eu quero dar os parabéns para a equipe de marketing do Lula, A gente tem que reconhecer. O início do governo dele está cheio desses simbolismos, dessas manifestações, desses atos simbólicos. A gente percebeu isso também lá no ato da posse dele, onde reuniu uma série de pessoas, uma miscigenação de raças e culturas para acompanhá-lo na subida da rampa, Então a equipe de marketing dele está pensando isso nesse sentido de forma muito estratégica, Não acontece de forma de vamos dar as mãos aqui de repente, porque vai ficar bonitinho na foto, Não acontece dessa forma, isso é metódico, E capitaliza sobre isso, Thiago, Você não via esse tipo de ação dentro do governo de Bolsonaro, por exemplo. Você vem ali do cenário tão truculento que foi ali o final do governo de Bolsonaro, e a sensação que se quer passar agora é de unidade, E, é claro, também o objetivo ali era manifestar a soberania das forças das instituições, do STF, do Congresso, do Senado, do Executivo, do início desse novo governo, Então está cheio desse simbolismo, Eu acredito que eu vejo isso como uma estratégia de marketing, uma boa estratégia de marketing, inclusive, porque para se obedecer o que se prega, ser coerente ao que se prega, que vai ser um governo de harmonia, que vai ser um governo de alianças, de se reduzir a truculência, estabelecer uma relação de paz entre as instituições, colocar um fim na crise institucional que alastra o país já há muitos anos, onde as nossas instituições não se entendem nas suas decisões, uma faz uma determinação, outra vai lá e desmanda, passa por cima. Eu enxergo dessa forma. O ato lá de ação de depredação desse espaço deu também, mais uma vez, ferramenta para que isso acontecesse, Então, a equipe de marketing do Lula está atenta, e olhando as oportunidades de fazer essas ações, que impactem positivamente, nesse início do governo do Lula, quando se quer desviar a atenção, de um processo de transição bastante conturbado, de uma eleição extremamente polarizada e onde ainda há ali uma instabilidade política no nosso país, Então, acho que toda oportunidade que tiver, a equipe do Lula vai direcionar ele para estar fazendo ali esses atos simbólicos, Essa simbologia que a gente observa aí, como observamos lá no ato da posse dele, como observamos também agora nessa caminhada ali até a Praça dos Três Poderes. Eu enxergo dessa forma, Thiago. Perfeito. Professor Ademir.
Acho que o Paulo Vitor chamou a atenção de um fato importante. A cultura política brasileira, ela é muito acentuada. E o Lula está sabendo muito bem trabalhar essa questão da dimensão da cultura e os meios de comunicação. Acho que isso é significativo. E como não existe espaço vazio, né, Pedro? A ausência do Bolsonaro possibilitou a fala do general Mourão. A ausência do Bolsonaro em não entregar a faixa de um Mourão fez com que a inteligência do Lula trabalhasse aquela dimensão de marketing, do simbolismo da cultura, da subida da rampa. Veja só como é a inteligência, né? A inteligência da política. E agora, por exemplo, mediante este ato de barbárie que houve em Brasília, caracterizado de terrorismo, na verdade se criou uma manifestação de unidade com os poderes, e o Lula capitaneou muito bem essa força. Eu queria ver se o governador Wilson Lima estava nessa caminhada. Isso é importante. Não conseguimos identificá-lo aí na caminhada. Para aproximar cada vez mais esse governo do Amazonas junto ao governo federal, no sentido de fazer valer os seus projetos e programas. O governo Lula já acenou diversas vezes. Não interessa se ele é bolsonarista ou não, interessa que ele apresente projetos e programas. Quer dizer, trata-se de uma política programática e de uma política pragmática. Então, é isso que me parece que o governo... Eu pisei na bola, eu pensei que aquela Secretaria do Estado em Brasília pudesse ser a mediação dessa relação do governo do Amazonas com o governo Lula. Não. Deram uma outra função, uma função muito mais jurídica do que uma função política em Brasília. Parece que não caiu a ficha ainda no campo político para o governador Wilson Lima. Então, acho que é importante a gente pensar... A minha preocupação tem sido esta, de não ficar com medo do governo do Pará, e, ao mesmo tempo, não ficar com medo na mão de determinados mediadores da política lulista, porque aí perdemos nossa grandeza e perdemos nossa dignidade como amazônida e como amazonense também. O governo do Amazonas não pode baixar a cabeça, nós temos um grande Estado, nós temos um ativo econômico ambiental significativo que tem repercussão internacional. Então, nós temos que nos impor na República como amazônidas e como amazonenses. Perfeito. Antes de eu passar para o Pedro, só para informar também que ontem a Câmara Federal aprovou o decreto editado pelo presidente Lula e autorizou a intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Pedro. A caminhada tem muita importância política e pouca relevância popular, né? Que se a gente for olhar hoje, muitos das solenidades que são efetuadas pelos poderes, elas passam de largo da discussão popular, né? Fato é que no campo político ela tem uma importância gigantesca, né? E como a gente disse, Lula sabe surfar bem nessas condições aí, né? Enfim. Pedro, me permite uma parte, é uma preocupação que eu tenho tido também. Como traduzir a defesa da democracia nos valores populares? Isso que tu está levantando aqui. Por exemplo, como é que essa luta da democracia, essa unidade dos poderes, isso resulta diretamente na economia popular? E o que esse vandalismo em Brasília ameaça a nossa economia popular? O que ele representa? Então, a defesa da democracia significa o que para nós que estamos batalhando? Estamos no fio da navalha. Estamos no fio da navalha. Chega dia 15, o salário já acabou. O que se representa tal defesa da democracia? Isso é uma boa indagação. É isso que a gente tem que pensar. Porque o ouvinte, o nosso telespectador que está aí, o que diabo eu tenho a ver com isso? Que democracia é essa que eu estou aqui sem comida na mesa? A situação é essa, a escola subiu, tudo está subindo, os salários desceu. E o que está fazendo? Então, como é que isso impacta? Eu acho que isso que é importante a gente pensar nesse momento também. Tá? A defesa da democracia, sim. A liberdade é necessária, sim. Mas o que significa isso no dia a dia da classe trabalhadora? Esse ponto ele é relevante, professor, porque, olha só, eu tenho alguns amigos próximos que já relataram
Alguns são empresários e outros são gente normal como a gente, no bom sentido, claro, em todo respeito aos nossos empreendedores brasileiros que ajudam a mover essa locomotiva chamada Brasil, mas que estão repensando os seus investimentos, estão repensando muito também pelas duas coisas, isso precisa ficar claro, tá? Os atos de domingo, eles produzem uma repulsa nos que a gente costumou chamar do cidadão de bem, pacato, brasileiro, seja ele de direita, e muitos deles que honram a bandeira, não se sentiram representados. Eu fiquei prestando atenção na reação da minha mãe, porque ela é o meu filtro de povo, assim, né? E ela olhava aquilo com um ar de espanto, né? Então, assim, também tem, você vê jornalista sendo preso, sendo caçado, canal sendo desmonetizado, aí vira uma piada, mas com fundo de verdade, se falar de fulano, tu pode ser preso, isso tudo gera essa instabilidade emocional que pode fazer com que, infelizmente, muito brazuca aí queiram se tornar expatriados, né? Mas vamos com calma, né? Perfeito. Vamos mudar de assunto aqui, porque teve polêmica ontem também, durante essa reunião dos governadores e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Will, solta o vídeo aí pra gente analisar, em cima do vídeo que eu te passei do ministro Barroso, por favor. Ministro, um dos principais atos de vandalismo e mais presentes aqui na Espanha foi Perdeu o Mané. Você se arrepende de ter falado essa frase? Eu me arrependo mesmo que eu não perdeu o Mané com L ali. Isso sim é de lascar, viu? Mas é com quê? Viu? Perdeu vamos, coloca mais uma vez aí. Né? Coloca mais uma vez aí. Ministro, um dos principais atos de vandalismo e mais presentes aqui no STF foi a pichação Perdeu o Mané. Você se arrepende de ter falado essa frase? Eu me arrependo mesmo que eu não perdeu o Mané com L ali. Isso sim é de lascar, viu? Pois é, o Barroso foi indagado aí sobre a pichação naquela estátua que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal. Alguém escreveu lá, Perdeu Mané. Aí o jornalista perguntou se ele se arrepende de ter falado essa frase. Ele disse não, é ruim, que é de lascar aí, porque escreveram Perdeu com L. Boa pergunta, né? Acho que louvar o jornalista. Mas Pedro, a palavra é sua. O papel do jornalista foi fenomenal. A imprensa, quando se coloca para fazer o seu trabalho como uma imprensa livre, que não perdoa ninguém, e faz a pergunta que o povo quer ouvir a todos, eu bato palma aí pro jornalista, pode ser até, enfim, não vou citar aqui. Pode ser até de outra emissora que não a ZLZN. Pode ser isso, muito bom, Thiago. É nossa concorrente. Muito bom. Mas olha, você observa duas coisas. Uma, o porquê disso que a gente estava discutindo agora, professor, que o brasileiro médio para baixo, ele não se sente representado com as caminhadas, com essas coisas, exatamente pelo comportamento arrogante e pedante que o ministro acabou de ter. Custava para o ministro ter dito, olha, me desculpa, povo brasileiro, no que depender de mim, eu quero colaborar para que a gente não tenha mais isso. Então, foi uma fala que eu disse ali, eu estava sendo coagido, enfim. Fazer uma meia-culpa. Meia-culpa. Mesmo que estivesse mentindo, que a gente sabe que, enfim, pode mentir, mas é aquele protocolar, né? Não. Ele se preocupou em jogar mais lenha na fogueira. É o que eu estou falando. Eu falo, a gente pode partir para um nível de uma escalada perigosa, muito por conta da inabilidade de quem já teve muito próximo ali de mentes criminosas, né? Tipo, ele conviveu muito perto com Cesare Batista, porque foi o cara que foi advogado dele, então tem que ter noção de como uma mente criminosa se move. Você não vai ficar alimentando o louco e batendo palma para louco dançar. No que depender de alguém que zela pelo poder, pelo um poder nacional, primeiro que Perdeu o Mané já foi ruim. E esse, depois de lascar, como diz o amazonense, foi para acabar mesmo. Olha, são dois contextos aqui que eu queria analisar. Primeiro, o contexto Perdeu o Mané, que foi o contexto lá em Nova York. Não, Perdeu o Mané. Não a mola. Não a mola. Perdeu o Mané, vírgula, não a mola. Essa foi a expressão do ministro Barroso em Nova York, quando provocado pelos bolsonaristas. Vale lembrar que esse manifestante não estava xingando nem nada. Ele chegou próximo. Então, o contexto fale pra gente foi alguma coisa. Fale pra gente. O contexto foi em Nova York e ele usou
de uma expressão popular. Carioca. Perdeu mané. Mané é uma expressão popular. Ele usou de um dito popular. E não amola. Olha aí. É uma linguagem popular. Ele se apropria, quando ele quer, ele se apropria da cultura popular, da linguagem popular, para fazer uma determinada afirmação. Pedro, perdeu o mané. Quer dizer, show bolsonarista, vocês perderam. Eu sou malandro, ele quis dizer. Né? Malandro, mané. Eu sou esperto e você aí é o Bezerra da Silva, é o cara que eu gosto. É o Bezerra. Paulo Vitor. Não terminei ainda não. Desculpe. Peraí, Paulo. A questão Nova York. Ainda estou em Nova York. O contexto do ministro se apropriando de uma linguagem popular. Agora, nesse outro contexto do vandalismo, do barbarismo lá em Brasília, que afronta o processo civilizatório republicano, ele se afirma perante uma cultura popular, porque a regra, qual é a regra? A regra ortográfica, o positivismo da gramática é afirmativo para os cultos. Ele entendeu a mensagem. Na comunicação é mais importante a mensagem do que a regra normativa da gramática. Ele atendeu a mensagem, mas ele sai pela tangente, ironizando a linguagem ortográfica do manifestante, que é a linguagem popular que ele se apropriou em Nova York, dizendo que o cara perdeu com L, mas ele entendeu a mensagem. Quer dizer, a mensagem daquele que escreveu, né? Se ele conseguiu. A mensagem foi, perdeu o quê? Mané. Não, mas tem outra... Não, amola. Não, a mensagem que foi mandada para o ministro. É de lascar que ele falou? Não. Ele só escreveu não lá. Não escreveu lá. Perdeu o mané. Perdeu o mané, só isso. Perdeu o mané, quer dizer, perdeu o mané. Só que ele escreveu... Olha só, isso é muito importante em termos de discurso. Primeiro, o discurso do Barroso em Brasília e outro discurso popular em Brasília num outro contexto. Quer dizer, o perdeu mané é uma recíproca para o ministro dessa arrogância como o ministro Barroso. Perfeito. Em termos de linguagem, em termos de discurso, olha, lugar da fala, pronto, como dizia o Michel Foucault. É o lugar de fala. Lugar do ministro em Brasília, lugar do ministro em Nova York e o lugar da fala dos manifestantes. 10 segundos, Thiago. Dos golpistas. Só aproveitar essa mesma linha, né? Antes dos amigos seguirem. Entendo a construção narrativa do professor em relação a todo esse aparato técnico, linguístico, né? Mas eu enxergo aqui arrogância por parte do ministro Barroso, tanto em Nova York quanto na retruca ao jornalista, né? A arrogância dele, inflado pelo resultado das urnas, de uma vitória, quando ele utilizou da expressão perdeu o mané, foi de arrogância de parte dele mesmo. O Thiago bem destacou, a senhora quando indagou ele foi bem respeitosa, né, Thiago? Não foi ali uma pergunta ofensiva a ele, né? Ele, quanto ao ministro, podia dar um pronunciamento um pouco mais concreto, mas não, ele utilizou o termo perdeu o mané, né? Eu entendo a construção técnica que o professor está avaliando, mas eu dispenso isso nessa situação específica, né? E por isso foi utilizado pelos manifestantes também. Acho que foi pichada ali a estátua à frente da Praça dos Três Poderes, né, com a expressão perdeu o mané. Essa é uma crítica propriamente ao STF, né? Não diretamente ao Barroso, mas ao STF. Essa frase ela foi famigerada, né? Ela ganhou matérias em portais internacionais, né? Por isso ela foi utilizada também nesse ato da manifestação, né? Agora ele saiu muito bem, né? Utilizou ali de uma situação específica que ele observou ali na mensagem para colocar o fim à discussão. O jornalista foi ali extremamente emblemático, né? Ele poderia ter feito qualquer outra pergunta, né? Como é que você acha que deve ser a posição do governo diante desses atos que vêm acontecendo? Não, ele perguntou o que você achou ali da expressão perder o mandato? Você se arrepende de ter falado isso? Quando o jornalista pergunta se arrepende, né? Porque ele dá essa conotação de que foi uma frase pronunciada em um caráter de infelicidade por parte de Barroso, que isso repercutiu negativamente para ele na oportunidade, né? E mais uma vez ele foi pressionado a falar a respeito disso, né? E se saiu muito bem, né? Colocou o fim ali na conversa, né? De lascar, escreveu, perdeu com L, né? Mas porque ele foi arrogante naquela oportunidade em Nova York, né? Quando questionado, ele respondeu de forma arrogante, estava ali extremamente com o ego inflado, com o resultado nas urnas, né? E
utilizou essa expressão, sim, o dito popular, perdeu Mané, né? E isso é um desrespeito, uma arrogância para contra quem estava ali lhe perguntando de forma educada, né? Como a senhora lhe direcionou a palavra lá em Nova York, né? Perfeito. Pedro, 10 segundinhos pra gente sair pro intervalo. E só para lembrar, essa reunião que eles foram em Nova York foi paga com dinheiro de empresários, o que já é perigoso. Mas eu queria gravar essa frase no seu coração. Em terra de todes, perdeu com L é poesia, meu amigo. 8h47 em Manaus. Parabéns, O Poder parabéns. e Opinião vai fazer mais um intervalo e volta já já com o último bloco de hoje. Não sai daí não. Poder e opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. ZLZN. ZLZN. A rádio mais popular do Brasil. Opiniões, análises e diferentes pontos de vista. Aqui a política é o principal assunto. Jornal Poder e Opinião. Primeira edição. De segunda a sexta, de 7h30 às 9h. Na apresentação de Tiago Botelho, aqui na rádio ZLZN.
Jornal Poder e Opinião. Só aqui na Rádio ZLZN. Oito horas e 53 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023, aqui na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site Imediato, nesse momento em cadeia com a Rádio Logos FM aqui em Manaus e com a Rádio Palmeira FM 102.1 na nossa querida cidade de Manacapuru. Vamos voltando por aqui para o nosso último bloco de debates. Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado em um hospital em Orlando, na Flórida, com dores abdominais, segundo o site da CNN Brasil. A informação foi dada a um repórter por um aliado do ex-presidente. De acordo com as informações, Bolsonaro sentiu um desconforto na noite do último domingo e foi hospitalizado nesta segunda-feira. A unidade médica estaria investigando uma potencial nova obstrução intestinal das aderências das alças do intestino, segundo esse mesmo aliado do presidente que passou a informação para o jornalista. Bolsonaro foi internado algumas vezes nos últimos anos com bloqueios intestinais após ter sofrido uma facada durante a campanha presidencial em 2018. Ele viajou para os Estados Unidos 2 dias antes de Luiz Inácio Lula da Silva assumir o cargo de presidente da República. Pedro. Thiago, a gente verificou aí, acompanhou, né? Já tem uma recorrência esse problema, né? Eu nunca convivi com alguém que passou por um processo assim da colostomia, né? De fato, só de imaginar, a gente sabe que é um processo altamente delicado e invasivo. E há pessoas que vivem ainda com a bolsa da colostomia ad eterno, né? Tem casos que o processo é irreversível, né? A gente até brinca, né? Pô, apertou a situação, ele acaba aparecendo deitado aí, mas de fato, se você olhar em algumas fotos do presidente, alguns vídeos que ele estava dando autógrafo ali, você via, eu vejo meio pela coloração dele, né? Ele vai ficando meio esbranquiçado, e de repente ele entra nesse processo aí. No processo passado, ele estava com um soluço inexplicável, né? Ele ficava falando e soluçando. Olha, não deve ser... Ninguém vai passa por intervenção cirúrgica por esporte, né? Acho que não existe nenhum nível masoquista a esse ponto. Né? E isso relembra, por exemplo, também esse crime brutal que aconteceu, e até hoje a gente teve ali aquele lobo solitário, me engana, que eu gosto, que ficou por aí e tudo bem. Mas nesse ponto, só para a gente vislumbrar e olhar, né, a questão da saúde. Alguns adversários políticos também vão citar ele está se aproveitando da situação. De fato, eu não sou um negacionista e um anti-ciência. Se tem um médico dando laudo, quem sou eu para dizer que não, né, Thiago? Perfeito. Professor Ademir. De qualquer maneira, eu acho que devemos cuidar da saúde do ex-presidente, né? Ele tem família, não sei como é que fica essa relação do Estado em relação à saúde do ex-presidente. Quem é que banca todo esse custo, se é o Estado brasileiro, se é o povo brasileiro que banca? Eu não sei como é que está essa dinâmica jurídica. Eu sei dizer que ele tem o seu salário garantido, ele tem 2 guarda-costas que ficam com ele, tem carro à disposição. Não sei tem todas as benesses de um ex-presidente, né? Tem as benesses de um ex-presidente, e deve ter um bom plano de saúde também que lhe dê essa assistência internacional, né? Quer dizer, acho que é importante. Ele sofreu aquele acidente lá e deve ter cuidado. Acho que isso é importante, que a gente possa refletir, e queremos o bem do Bolsonaro. Nunca desejei o mal de ninguém. Quero que ele recupere a sua saúde e que possa vir ao Brasil responder pelos seus atos. Quer dizer, acho que isso é necessário que se faça, e tudo indica para isso, responsabilizar quem é o responsável de toda essa balbúrdia que hoje vivemos na República aqui. Por outro lado, também ele é um líder político, queira ou não queira, ele tem 22% a 24% do eleitorado brasileiro, tem uma representação política significativa, e vamos ver como é que vamos andar para frente.
e que a família dele cuida da saúde do ex-presidente, do presidente Bolsonaro. Eu queria, nessa minha intervenção, acho que é a última... Sim, já estamos, faltam 2 minutos para terminar o programa. Eu queria registrar aqui o aniversário da minha querida Praça 14, né? Ah, sim. Hoje é dia 10, né? Dia 10 hoje, né? Isso. E dia 14 é a grande festa. Vamos no próximo sábado. 13, 14 e 15. Aniversário da minha digníssima também. 13, 14 e 15. Dia 13 é meu aniversário. Aí, é o seu aniversário, então pronto, vamos celebrar na Praça 14. Vai ter samba, vamos ter a celebração de São Benedito e vamos ter lá o grande tambor lá no quilombo de São Benedito, lá com o Patecão. Que é o melhor samba de Manaus lá no quilombo de São Benedito. Viva a Praça 14, 139 anos, é importante compreender. É o 2º quilombo urbano do Brasil. E eu me honro muito de ter lavrado a minha assinatura lá para defender o quilombo de São Benedito da Praça 14. E viva a Praça 14, música lá. Aê, Praça 14, obrigado, viva a Praça 14. Meu amigo Paulo Vitor, sua intervenção para a gente fechar o programa de hoje. Caros amigos, já agora 59 minutos, né? A gente está no finalzinho aqui já da nossa manhã de debate, Poder e Opinião, Dobradinha, Rádio Palmeira FM, ZLZN, Rádio Fox, todo mundo aí, nesse início de ano, levando conteúdo para os nossos ouvintes, né? Bom, em relação aí à internação do presidente, não há muito o que falar, né? O que a gente vê nas redes sociais, muita gente utilizando isso com comentários de maldade, né? Eu acho que tem que se valer, né, da coerência e trazer aquela premissa, né, de que o amor venceu e etc. Mas tem gente que não está seguindo muito bem isso não, né? Não quer só a derrota ali do grupo de Bolsonaro, não quer ver ele preso, quer que ele morra. E eu já vi comentários nesse sentido, né? Mas a gente tem que, independentemente de tudo isso, né, torcer para que as coisas se alinhem, né? Eu não descarto ali a hipótese de que, de fato, o presidente nunca conseguiu se recuperar daquela tentativa de homicídio, não foi um acidente, professor. Ele ainda vive sérios problemas de saúde, talvez agora tenha mais tempo para lidar com isso, né? Conseguir cuidar da saúde, recuperar ali os prejuízos, né, ao seu estado físico que foram causados durante aquele episódio, né? E que isso seja desvinculado, né, à questão política, né? Dizem que ele está com medo, etc. E eu estaria também no lugar de Bolsonaro, né? Ele corre risco de ser preso, né? Estão direcionando muitas ações de responsabilidade a ele. Ele, de fato, corre risco de ser preso, mas eu não acredito que essa seja a razão pela qual ele esteja sendo hospitalizado. Já foram inúmeras as vezes que isso aconteceu, né? Mas, enfim, eu acredito que a questão do cuidado com a saúde, do estado da integridade física humana, precisa ser respeitado, né? Que se recupere e que, mediante a isso, a gente siga torcendo pelo nosso Brasil aí para que dê certo, né? Daqui para frente. Esse é o sentimento que eu tenho, né? Eu torço para o nosso país dar certo, a gente se livrar desse clima de instabilidade, de terror, né, de pavor o tempo inteiro pelas questões políticas, e a gente volte a um clima de harmonia e o Brasil volte a ter boas perspectivas, né, de futuro. A gente precisa torcer para dar certo. Perfeito. Paulo Vitor, agradeço sua participação, professor Ademir, Pedro Batista e todos vocês que nos acompanharam nessas 2 horas de debate aqui nessa terça-feira. Um forte abraço, a gente volta amanhã às 7 da manhã. Tchau. Poder e opinião, credibilidade, você encontra aqui. Poder e Opinião, primeira edição, de segunda a sexta, de 7h30 às 9h, com Tiago Botelho, aqui na Rádio ZLZN. Jornal Poder e Opinião, só aqui na Rádio ZLZN.